você a baixar sua cabeça mais uma vez, a fechar os seus olhos, e nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós pedimos a Tua ajuda, porque iremos ler a Tua Santa Palavra e precisamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, fazendo com que o texto bíblico faça sentido, fazendo com que o nosso coração também se abra para a Tua vontade. E pedimos de uma maneira muito especial que a Tua Palavra seja implantada em nosso coração e dê muito fruto, fruto que glorifique ao Senhor, com uma mudança nas nossas atitudes e nos nossos sentimentos. Pois nós oramos assim, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós começamos a nossa série sobre as nossas emoções sendo afetadas pela Palavra de Deus. E no domingo passado nós conversamos sobre a alegria. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma outra emoção que é extremamente importante e que afeta todo o nosso dia a dia. E nós vamos falar hoje sobre a ira. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você passa no teste do pavio curto? Vou pedir para o Eduardo passar um pequeno vídeo lá para a gente. Será que você é assim com as coisas? Vamos fazer um pequeno teste aqui. Eu vou fazer 10 perguntas para você e você vai responder. Primeiro, se um barulho atrapalha a minha leitura ou o meu programa de TV favorito, ou o futebol, eu fico nervoso e brigo com quem está fazendo barulho? Não precisa falar alto, tá? Olha lá, 2. Se o carro, a TV, o rádio ou o computador não funcionam direito, eu fico furioso e dou uns socos nele? Terceira pergunta. Olha lá. Opa. Terceira, aqui. Se alguém me corrige, eu fico irritado, justificando as minhas ações ou atacando a pessoa? Vamos continuar. Quarta pergunta, no teste do pavio curto. Se vejo alguém maltratando um animal, um idoso, uma criança, um portador de deficiência, fico indignado e parto para a discussão? Estamos na metade só. Olha lá. Se meu esposo, minha esposa, não aceita a minha maneira de pensar, discuto, brigo, grito e saio batendo a porta? Está se identificando aí? 6. Quando fico sabendo que alguém falou mal de mim pelas costas, mal consigo olhar para essa pessoa e evito falar com ela. 7ª pergunta, olha lá. Quando meu chefe me adverte, eu fico com muita raiva e depois faço comentários maldosos sobre ele? Vamos continuar. 8ª. Se o que eu estou tentando fazer não dá certo, eu fico irritado e mal-humorado e desconto na primeira pessoa que falar comigo? Geralmente sobra para o marido, para a esposa ou para o filho, né? Geralmente é assim. 9. Quando alguém discorda de mim, muitas vezes respondo enfurecido com palavras duras, cínicas ou sarcásticas. Isso também vale
para a rede social, né? 10ª pergunta. Olha lá. Se eu estou com pressa e um motorista me atrapalha ou me fecha no trânsito, fico furioso, buzino, xingo ou grito um monte de palavrões e penso, né? Às vezes não fala, mas pensa. E aí? Como que você foi no teste do pavio curto? Se você disse sim para mais de 5 perguntas, com certeza você tem um problema com a ira. Mas vamos entender um pouquinho o que a gente está querendo dizer com ira. E eu trouxe uma definição aqui para a gente ter um entendimento comum. Ira é uma reação de raiva, ódio ou indignação a uma ofensa, um direito violado ou uma expectativa não correspondida. Veja bem, é uma reação emocional de raiva, de ódio, de grande indignação quando nós sofremos ou uma ofensa ou sentimos que um direito pessoal foi violado, ou então nós demonstramos essa reação quando uma das nossas expectativas não são satisfeitas. Por exemplo, eu tenho a expectativa de que durante o meu programa favorito de TV, ninguém irá me atrapalhar. Eu tenho a expectativa de que quando eu estou falando ao telefone, ninguém irá me interromper. Eu tenho a expectativa de que no momento em que eu for dormir, os meus filhos não vão fazer bagunça e não vão me despertar de sono. São expectativas. E muitas vezes nós reagimos de uma maneira inadequada através da ira. Está vendo aqui o homem? Está com a cabeça fervendo, está saindo fumaça. Mas o que a Bíblia fala a respeito da ira? Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de alguns livros da Bíblia que vão falar muito sobre a ira. Em primeiro lugar, vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 22. A Bíblia diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Racá seria a mesma coisa que você dizer que a pessoa não tem nada na cabeça. É um cabeça oca. Então Jesus está dizendo que aquele que se irá contra o seu irmão, aquele que ofender o seu irmão, xingar o seu irmão, ele corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então a ira é tratada na Bíblia como um pecado. Mas vamos continuar, vamos ver o que a Bíblia nos fala mais a respeito da ira. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 5, versículos 19 a 21. E olha só o que a Bíblia nos fala ali, através dessa carta do apóstolo Paulo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Mas veja bem: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti,
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a ira, o ódio, eles são listados como obras da carne. Vamos continuar. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Tiago 1, 19 e 20. E nós vamos ler assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, uma outra característica que nós encontramos a respeito da ira na Bíblia é que a ira do homem, ela não produz de forma alguma a justiça de Deus. Vamos continuar. Agora, lá no Antigo Testamento, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Provérbios, capítulo 15, versículo 18. A Bíblia diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O homem irritável, ele provoca dissensão, briga, contenda, confusão, mas quem é paciente acalma a discussão. Uma outra característica da ira é que a ira e a pessoa iracunda, essa pessoa sempre está com os seus relacionamentos prejudicados. É uma pessoa que vive brigando, que vive discutindo, que vive em conflito com as outras pessoas. Mas vamos continuar, vamos ver o que a Bíblia mais fala a respeito da ira. Agora Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Efésios 4, 26 a 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que o diabo, ele se aproveita, ele tira um proveito quando os homens e mulheres extravasam a sua ira. Por isso, devemos tomar muito cuidado. Vamos continuar. Hebreus capítulo 12, lá no Novo Testamento ainda, versículo 15. Hebreus 12, 15. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja bem, uma das maneiras de nós nos excluirmos da graça de Deus é quando nós permitimos que a amargura se aloje em nosso coração. E por isso o autor de Hebreus deixa essa advertência. Fala que todos nós devemos estar atentos para que não haja nenhuma raiz de amargura. E como é que a raiz de amargura ela começa? Ela começa como qualquer outra raiz, que não aparece de uma maneira visível para as outras pessoas no seu início. Ela começa pequena, mas ela vai crescendo, ela vai tomando conta,
e ela é capaz de criar destruição. Um exemplo do que a raiz é capaz de fazer é simplesmente nós olharmos para as árvores da nossa cidade aqui. Quantas árvores nós conhecemos que são plantadas nas nossas ruas que não deveriam ter sido plantadas ali? Por quê? Porque não eram árvores apropriadas, eram árvores que cresceram demais e as suas raízes acabaram até mesmo rompendo com o concreto da rua e da calçada. A amargura tem a mesma capacidade de criar destruição e é capaz de contaminar a muitas pessoas. Vamos voltar agora para Gálatas capítulo 5 e vamos ver os versículos 24 e 25. Gálatas 5, 24 a 25. E a palavra de Deus nos diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A ira, uma pessoa irada, um cristão irado, é um péssimo testemunho de vida, não só para os outros cristãos, mas principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. A ira, então, ela prejudica o nosso testemunho como cristão. Vamos ver de novo aqui um resumo então do que a Bíblia fala a respeito da ira. Primeiro, é pecado, é uma das obras da carne, não produz a justiça de Deus, prejudica os nossos relacionamentos, o diabo tira proveito da ira, pode dar origem à amargura e prejudica o nosso testemunho como cristãos. Acho que ninguém aqui tem alguma dúvida de que a ira é algo que é indesejável. Todos nós concordamos. Ninguém almeja ser reconhecido pelas outras pessoas como uma pessoa irada, que tem pavio curto. Aqueles que lidam com a ira sofrem também, porque num primeiro momento elas podem até se sentirem bem por terem extravasado a sua ira, mas depois essas pessoas também se sintam culpadas, porque sabem que essa não é a melhor maneira de reagirmos diante de uma ofensa recebida, de um direito pessoal violado, ou de uma expectativa não correspondida. Mas existem também muitas maneiras não bíblicas de lidarmos com a ira, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E veja se você de repente se identifica com uma dessas maneiras de lidar com a ira. Muitas pessoas, no momento que recebem uma ofensa, que tem um direito pessoal violado, que tem uma expectativa que não é satisfeita, correspondida, essas pessoas explodem em raiva ou então mau humor. Ou a pessoa explode, ou então ela fica mal-humorada, ela fecha a cara. Tudo bem? Tudo. Bom dia. A pessoa não responde nada. Então veja bem, muitas pessoas reagem dessa maneira. Também tem outras pessoas que reagem da seguinte maneira: elas agridem física ou verbalmente as outras pessoas, coisas
ou animais. Muitas vezes a gente acha que a ira e essa questão de agressão, a física ou verbal, só é dirigida às pessoas, e esse é um engano. Por quê? Porque nós podemos também agredir e ofender verbalmente coisas e animais. É o nosso exemplo do vídeo. Ele foi lá, apertou o botão. Funcionou? Não. O que ele fez? Quem é que nunca pegou uma televisão e deu uma sacudida, né? Ou no tempo que tinha aquelas anteninhas internas, né? E vai, e coloca, e vira daqui, vira para lá, e fica nervoso. Quem é que nunca bateu no volante quando o carro não funciona? Então nós podemos também agir de uma maneira violenta em relação às coisas. E também nós podemos agir de uma maneira violenta contra os animais. Então você tem o seu cachorrinho, o Totó, e você está feliz. Você está feliz com o Totó, até o dia que ele vai lá e destrói o seu TCC. Estava tudo pronto, e ele vai lá e... Daí o que você faz? Espero que você não faça isso, né? Vai lá e dá um bico no cachorrinho. Coitado do Totó. Tem gente que é assim, demonstra a sua ira em relação aos animais. E gente, isso não está certo. Ah, é animal? Não, está errado. Ou porque o cachorrinho não faz o xixi no lugar certo, ou porque o cachorro não fez aquilo que você queria que ele fizesse, ou porque ele destruiu o sofá da sua casa, como aconteceu na minha um tempo atrás. Tem pessoas que são assim, agridem fisicamente ou verbalmente pessoas, coisas ou animais. Outra coisa que muitas vezes é ensinada, mas infelizmente é totalmente contrário à palavra de Deus, é a possibilidade de uma pessoa ventilar a sua ira. Sabe o que é ventilar a sua ira? É aquele conselho que diz assim: não, a gente não pode ficar guardando. Então, ao invés de você dar um soco, né, no nariz do seu filho ou da sua filha, quando eles te deixam nervoso, faz o seguinte: pega um travesseiro e soca o travesseiro. Daí você vai, é melhor socar o travesseiro do que socar outra pessoa. Mas isso não está correto. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está socando o travesseiro, mas você está pensando em quem? Na pessoa que te ofendeu, na pessoa que violou o seu direito. Então os seus pensamentos são inadequados, e por isso que também nós não devemos ventilar a nossa ira. Outra maneira que as pessoas usam para lidar com a ira, mas uma maneira que não é bíblica, é controlar o mau humor no trabalho e na igreja. Tudo bem, irmão? A paz do Senhor. Tudo bem? Maravilha. Tudo bem, só vitória, só bênção, né? Daí no trabalho está lá todo, bom dia, tudo bem. Só que chega em casa, é o bicho, né? É o bicho. Já chega chutando o cachorro, batendo na porta, gritando com o filho, com a esposa. Não é nada. Outra maneira de lidar com a ira: brigar no trânsito, buzinando, atirando objetos no outro carro, gritando, falando ou pensando palavras obscenas. É um problema, é uma maneira errada de lidar com a ira. Outra maneira de lidar
revoltar-se internamente e ficar amargurado. É aquela pessoa que não grita, não bate na mesa, não é violento, não balança o computador, mas essa pessoa dentro do seu coração, ela alimenta uma grande revolta, e ela guarda no seu coração um rancor, uma amargura. Ela não fala nada, mas ela está ali por dentro, fervendo, borbulhando. Outra maneira errada de lidar com a ira: negar que está irado ou amargurado. Tudo bem? Não, tudo bem. Você está bravo? Não. Não é assim, né? Que é assim que você vai perceber. Não, eu não, estou tranquilo. Você está chateado, amargurado? Não, tudo em paz. E na verdade a pessoa está assim, irada e está amargurada. Outra maneira que nós lidamos com a ira, que não agrada a Deus: classificar a nossa ira como uma ira justa. Nós não temos condições de tratar aqui sobre a ira justa, né? Qual seria a ira que não nos faz pecar? Nós não temos tempo aqui de cobrir esse assunto. O que nós estamos tentando trabalhar hoje é justamente aquela ira que é mais comum, aquela que não é justa. Mas tem muitas pessoas que classificam a sua indignação como algo justo, correto. Não, mas essa minha reação é justa, ela é digna, e é um erro. E por último, muitas pessoas lidam da seguinte maneira com a ira: responsabilizam as outras pessoas ou as circunstâncias. Mas sabe por que eu gritei com você? Porque você gritou primeiro comigo. Ah, mas sabe por que eu fiquei tão nervoso? Porque eu estava atrasado com o meu compromisso. E assim vai. A culpa é das outras pessoas, a culpa é das circunstâncias. Então, o problema não é a minha reação, o problema são os outros. O problema são as circunstâncias que me fizeram reagir dessa maneira. É bem racional, mas é um engano. É um engano. Um engano nós acharmos que sempre a culpa é das outras pessoas, que a culpa é das circunstâncias. Sabe por que eu corri atrás do cara que me fechou e eu fui lá e fechei? Porque ele quase bateu no meu carro, ele me xingou. Essa é uma maneira que nós não devemos lidar com a ira. Mas como então nós devemos lidar com a ira? E todos nós aqui, num grau maior ou menor, temos que lidar com a ira. Todos nós sofremos em relação a esse tipo de emoção, ou explodindo, ou agindo de uma maneira violenta, ou fazendo com que essa ira não exploda, mas imploda dentro do nosso coração. Como nós podemos e como nós devemos tratar da ira? E a Bíblia nos fala muito a respeito disso, mas eu gostaria de sugerir 3 atitudes que vão nos ajudar a lidar com a ira de uma maneira bíblica. E eu peço que você abra a sua Bíblia agora então, em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. E a primeira maneira que nós devemos lidar com a ira é que nós devemos aprender de fato a perdoar
quem nos ofende, quem nos viola um direito, ou quem não corresponde com a nossa expectativa. E aqui também a gente não vai falar de uma maneira específica se esse direito era legítimo ou não, se essa expectativa era real ou não. Mas nós vamos aprender que a melhor maneira de evitarmos cair nesse erro, de nos tornarmos pessoas iradas, é através do uso e da liberação do perdão sobre as outras pessoas. Olha só o que a Bíblia fala ali em Efésios 4, versículo 32. E aqui, novamente, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, está falando sobre os nossos relacionamentos. Relacionamentos, em primeiro lugar, que dizem respeito aos nossos irmãos, relacionamentos também que dizem respeito à nossa família, e relacionamentos que dizem respeito a todas as pessoas com quem nós temos contato e com quem nós convivemos. Olha só o que a Bíblia fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Agir com bondade, ser compassivo, mas principalmente liberando o perdão para com aquelas pessoas que nos ofendem, que violam um dos nossos direitos ou que não correspondem a uma das nossas expectativas. O engraçado é que a palavra de Deus nesse texto não condiciona o perdão a um pedido feito por aquele ofensor. Não, é algo que deve ser praticado, ainda que a pessoa não reconheça que errou, ainda que a pessoa não tenha ciência que errou. E olha quantos mal entendidos acontecem, porque nós somos propensos à ira e não pensamos de uma maneira profunda se a pessoa percebeu que nos ofendeu, que a pessoa violou um dos nossos direitos. Muitas vezes essas expectativas que nós criamos são expectativas irreais, e nós nos chateamos, ficamos bravos, brigamos, e a pessoa não tem a mínima ideia de que nos frustrou, de que a outra pessoa tinha essa expectativa em relação àquele que não foi capaz de corresponder. Devemos nos perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, perdão é abrir mão da ofensa e do desejo de vingança. E é lógico, quando a gente está falando de vingança, a gente não está falando que você vai esperar a pessoa na esquina da igreja, né? E vai brigar com essa pessoa, vai trocar um soco. Não é isso. Mas tem outras formas de nós nos vingarmos dos outros. Ele não me cumprimentou. Quer saber? Semana que vem eu vou ignorar aquela pessoa. Eu vou devolver na mesma moeda. Ele me corrigiu, vou esperar uma oportunidade para corrigi-lo também. Perdão não é isso. Perdão é abrir mão da ofensa e do desejo de se vingar. Perdão não é esquecer.
mas é decidir não ficar levantando a queixa toda hora, diante de si, diante de Deus, diante do ofensor e de outras pessoas. Ninguém é capaz de tomar uma decisão de esquecer uma ofensa recebida. Não. Mas nós podemos sim tomar a decisão de não ficar relembrando aquela ofensa, de ficar sofrendo aquela ofensa inúmeras vezes, se queixando: ele não podia ter feito isso comigo, mas por que ele fez aquilo? Ele não tinha o direito. E pior, daí ora e reclama com Deus da pessoa, e reclama para Deus da pessoa. Ou então é aquela pessoa que nunca permite realmente que o perdão se torne uma realidade, porque toda vez que acontece um fato novo, aquilo que aconteceu é jogado de novo no rosto da pessoa. Ah, mas você lembra aquela vez? Não, você fez aquilo, isso eu não perdoo. E também perdoar significa que nós não vamos ficar falando isso para as outras pessoas. E como nós temos dificuldade de não comentarmos as ofensas que nós sofremos para outras pessoas. Então, a primeira maneira de lidarmos com a ira, segundo a palavra de Deus, é liberando o perdão. Mas tem uma segunda maneira, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, a 8, e a palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos ver os outros versículos também. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo aqui fala para os filipenses que eles deveriam ter a mesma atitude de Cristo. E qual era essa atitude de Cristo? Uma atitude de humildade, uma atitude de se tornar um servo. Esse foi o exemplo do nosso Senhor. Ele mesmo sendo Deus, Ele foi obediente, Ele veio a esse mundo, se fez homem, Ele entregou a sua vida numa cruz, para que então todos nós pudéssemos alcançar o perdão diante de Deus pelos nossos pecados. A atitude de Cristo é totalmente contrária a uma atitude egoísta e orgulhosa. E por que nós temos tanto problema com a ira? Porque nós somos pessoas orgulhosas. Nós não somos humildes. Nós queremos defender o nosso direito. Nós queremos ter a razão. Nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas não é assim que nós aprendemos de Cristo. Então, o segundo princípio para lidarmos com a ira é o princípio da entrega.
essas ofensas diante de Deus. Entregue esses direitos diante de Deus. Entregue essas expectativas diante de Deus. Troque o orgulho pela humildade. Troque a sua vontade pela vontade de Deus. Saia dessa posição de Senhor e se torne de fato um servo. Essa é a segunda maneira que nós devemos lidar com a ira. Mas tem uma terceira, e eu quero que você abra então a sua Bíblia de novo no texto de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler agora os versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Um texto bem conhecido. É o texto que nos fala sobre o fruto do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa que está comprometida com Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão. E o que nós aprendemos da palavra de Deus é que, ao lidarmos com a ira, nós precisamos abrir mão da raiva, do ódio, da indignação e abraçarmos com força a mansidão. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo em nossa vida. E o que é mansidão? Primeiro, mansidão não é ser fraco. Muita gente acha que é isso. Não é. Mansidão não é também ser tímido. Ele não tem boca para nada. Ele nunca fala nada. Não é isso. Também não tem nenhuma relação com ser uma pessoa que é considerado um banana, sabe? Aquele que é mole, que nunca consegue se impor. E também mansidão não significa que você é o capacho dos outros, que todo mundo pisa, todo mundo abusa, que todo mundo faz o que quer. Não, mansidão não é nada disso. O que é mansidão então? A Bíblia fala que a mansidão é a pressão sob controle. É você conseguir controlar a sua ira. É você conseguir dominar a sua ira. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que uma pessoa foi chamada por Deus da pessoa mais mansa na face da terra. E esse personagem é Moisés. Mas quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vamos encontrar alguns fatos interessantes. Primeiro, que num primeiro momento Moisés resolve libertar o povo do Egito através da violência. Ele mata um soldado. Mas nós também vemos que Moisés, depois disso, vai para o deserto e passa 40 anos ali, aprendendo a ser um pastor de ovelhas. E Deus então o chama e ele volta para o Egito. Ele opera as maravilhas de Deus e o povo então sai do Egito. E durante 40 anos Moisés tem que lidar com uma grande multidão
Alguns acreditam que foram 1,5 milhão de pessoas peregrinando pelo deserto em direção a Canaã. E nós encontramos na vida de Moisés algo muito emblemático, onde Deus diz que ele deveria falar com a rocha, e ao invés dele falar, ele faz o quê? Ele bate 2 vezes com a vara. E por causa da desobediência de Moisés, ele viu a terra prometida, mas não entrou. Mesmo assim, a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso de toda a Bíblia. Mansidão significa que você foi amansado, domesticado, que você deixou de ser selvagem. Só que essa domesticação acontece porque o Espírito Santo nos ensina a lidar com a nossa ira, com a nossa raiva, com o nosso ódio. 3 maneiras de lidar com a ira: perdão, entrega e mansidão. E eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história para vocês, que para aqueles que estão participando do pequeno grupo, ouviram nesse ano, tiveram oportunidade. E é a história do Campo dos Abacaxis. Se você nunca ouviu, você vai ter a oportunidade de conhecer essa história. Se você ouviu, você vai poder relembrar. E essa história do Campo dos Abacaxis é um relato de uma história verídica que aconteceu com um missionário. E eu quero ler essa história para vocês, e vocês vão entender como isso nos ensina a lidar melhor com a ira. Olha só o que ele disse: minha família e eu trabalhamos com pessoas bem no meio da selva. Um dia eu resolvi levar para aquela região alguns abacaxis. O povo já tinha ouvido falar de abacaxis. Alguns já os haviam provado, mas não tinham meios de consegui-los. Busquei então mais de 100 mudas em uma outra missão. Contratei um homem da aldeia e ele plantou todas as mudas. Eu paguei pelo serviço prestado, com sal e diversas outras coisas que ele precisava. E durante dias ele trabalhou. Eu precisei ter muita paciência até que aquelas pequenas mudas de abacaxi se tornassem arbustos grandes e produzissem abacaxis. Demorou uns 3 anos. Lá no meio da selva, você às vezes tem saudades de comer frutas. Não é fácil conseguir frutas e verduras frescas. Finalmente, no 3º ano, pudemos ver surgir os abacaxis que davam água na boca. Nós só estávamos esperando o Natal chegar, porque era essa a época em que os abacaxis ficavam maduros. No dia de Natal, minha esposa e eu saímos ansiosos para ver se algum abacaxi já estava pronto para ser tirado do pé. Mas tivemos uma surpresa desagradável após a outra. Não conseguimos colher nem um só abacaxi. Os nativos haviam roubado todos. Eles o roubavam antes de ficarem maduros. É um costume deles, roubar antes que as frutas amadureçam, e assim o dono não pode colhê-las. E aqui então estou eu, um missionário, ficando com raiva dessas pessoas. Missionários não devem ficar com raiva, vocês todos sabem disso. Mas fiquei e disse a eles: rapazes,
Eu esperei 3 anos por esses abacaxis, não consegui colher um único deles. Agora os outros estão amadurecendo, e se desaparecer mais um só desses abacaxis, fecharei a minha clínica. Minha esposa dirigia a clínica. Ela dava gratuitamente todos os remédios àquela gente. Eles não pagavam nada. Nós estávamos nos desgastando tentando ajudá-los, cuidando de seus doentes e salvando a vida de suas crianças. Os abacaxis ficaram maduros, e um por um foram roubados. Então achei que deveria me defender deles. Eu simplesmente não podia deixar que fizessem isso comigo. Mas a verdadeira razão não era essa. Eu era uma pessoa muito egoísta que queria comer abacaxis. Fechei a clínica. As crianças começaram a adoecer. Não podiam evitar. A vida era bastante difícil naquela região. Vinham pessoas com gripe, tossindo e pedindo remédio, e nós dizíamos: não, lembrem-se que vocês roubaram nossos abacaxis. Não fui eu, eles respondiam. Foram os outros que fizeram isso. E continuavam tossindo e pedindo por remédios. Não conseguimos manter mais a nossa posição e reabrimos a clínica. Abrimos a clínica e eles continuaram a roubar os nossos abacaxis. Fiquei novamente louco de raiva e resolvi fechar o armazém. No armazém eles compravam fósforos, anzóis, sal. Antes eles não tinham essas coisas, por isso não iriam morrer sem elas. Comuniquei minha decisão: vou fechar o armazém. Vocês roubaram mais abacaxis. Fechamos o armazém e eles começaram a resmungar: vamos nos mudar daqui, porque não temos mais sal. Se não há mais armazém, não há vantagem para ficarmos aqui com esse homem. Podemos voltar para as nossas casas na selva. E eles se mudaram para a selva. E ali estava eu, sentado, comendo abacaxis, mas sem pessoas na aldeia, sem ministério, sem condições de aprender a língua para traduzir a Bíblia. Falei com a minha esposa: podemos comer abacaxis nos Estados Unidos. É só isso que nós podemos fazer. Um dos nativos então passou por ali, e eu lhe pedi para avisar que na segunda-feira abriria novamente o armazém. Pensei em como resolver o caso dos abacaxis. Meu Deus, deve haver um jeito. O que eu posso fazer? Chegou o tempo da minha licença e eu aproveitei para ir para um curso intensivo de líderes para jovens. Lá ouvi que deveríamos entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que se você der tudo a Deus, você terá tudo de Deus. Mas se quiser guardar para si, perderá tudo. De todas as suas coisas, dê todas as suas coisas a Deus, e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Esse é o princípio bíblico básico. Pense então: amigo, você não tem nada a perder. Vou entregar todos os meus abacaxis a Deus. Eu sabia que não era fácil fazer esse sacrifício. Sacrificar significa você entregar algo que gosta muito a Deus. Mas eu decidi dar a plantação de abacaxis a Deus e ver o que Ele faria. Assim, saí para a plantação e à noite orei: Pai, o Senhor está vendo esses pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos,
Fiz tudo errado e estou compreendendo isso agora. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, eu aceito. Caso contrário, tudo bem, sem problemas. Assim, eu dei os abacaxis a Deus, e mesmo assim, os nativos continuaram roubando como de costume. Pensei com os meus botões: Deus não pode controlá-los. Então um dia, um deles veio falar comigo: Tuan, que significa estrangeiro, o senhor se tornou um cristão, não é verdade? Eu estava pronto para dizer: escute aqui, meu filho, eu sou um cristão já há mais de 20 anos. Mas em vez disso eu perguntei: por que você está perguntando isso? Ah, é porque o senhor não fica mais com raiva quando roubamos seus abacaxis. Isso me abriu os olhos. Eu finalmente estava vivendo o que estivera pregando a eles. Eu lhes tinha dito que amassem uns aos outros, que fossem gentis, e sempre exigia os meus direitos, e eles sabiam disso. Depois de algum tempo, alguém perguntou: por que o senhor não fica mais com raiva? Ah, eu passei a plantação adiante, respondi. Ela não pertence mais a mim. Por isso, vocês não estão mais roubando os meus abacaxis. E eu não tenho motivos para ficar com raiva. Um deles, arriscando, perguntou: para quem o senhor deu a plantação? Então eu disse: eu dei a plantação para Deus. A Deus? Exclamaram todos. Ele não tem abacaxis onde mora? Eu não sei se ele tem ou não abacaxis onde mora. Eu simplesmente lhes dei os abacaxis. Eles voltaram para a aldeia e disseram para todos: vocês sabem de quem nós estamos roubando os abacaxis? Tuan os deu a Deus. E eles começaram a pensar sobre o assunto e combinaram entre si: se os abacaxis são de Deus, agora não devemos mais roubá-los. Eles tinham medo de Deus. Os abacaxis novamente começaram a amadurecer. Os nativos vieram para me avisar: Tuan, seus abacaxis estão maduros. Eu respondia: não são meus, eles pertencem a Deus. Ah, é melhor você comer o abacaxi, pois eles vão apodrecer. Então colhi alguns e deixei também alguns para os nativos. Quando me sentei à mesa com a minha família para comê-los, eu orei: Senhor, estamos comendo seus abacaxis. Muito obrigado por me dar alguns. Durante todos os anos em que estive com os nativos, eles estiveram me observando e prestando atenção às minhas palavras. Eles viam que as duas coisas não combinavam, e quando eu comecei a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos deles se tornaram cristãos. Esse é o princípio da entrega a Deus, e ela realmente estava funcionando. Então eu decidi que daquele momento em diante eu passaria a entregar todas as coisas para Deus. E você? Está disposto a entregar os seus preciosos abacaxis para Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, porque a Tua palavra nos ensina a lidarmos melhor com as nossas emoções. A Tua palavra nos mostra o
quão maléfico é para a nossa vida e para a vida das outras pessoas com quem nós convivemos a ira. E o Senhor também nos ensina um caminho melhor, o caminho do perdão, da entrega, da mansidão. Que cada um de nós aqui possa aprender de fato a entregar todas as ofensas, todos os direitos pessoais e todas as expectativas ao Senhor. Muito obrigado. E nós oramos pedindo essas coisas em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.